a consolidação alveolar da pneumonia que a gente estava falando, também pode ser chamada agora no consenso consolidação do espaço aéreo. O que pode ter dentro do alvéolo? Dentro do alvéolo pode ter água. Se o cara entrar em edema agudo de pulmão, vai água lá para dentro. Se o cara se afogar, vai água lá para dentro. Se o cara tiver uma hemorragia pulmonar, vai ter sangue. Se o cara tiver uma pneumonia, vai ter pus lá dentro. Se o cara tiver um carcinoma bronquioalveolar, linfoma, pneumonia eosinofílica, bronquite obliterante, pneumonia agressiva, que é a famosa BUP, ou pneumonia por hipersensibilidade, ou pneumonia intersticial, o que é que vai ter dentro do alvéolo? Vai ter células. E a última delas, outras substâncias, geralmente lipoproteínas na proteinose alveolar ou lipídios na pneumonia lipoide. O que é pneumonia lipoide? Geralmente pacientes restritos ao leito, pacientes com lesões cerebrais que fazem obstipação, geralmente eles tentam dar óleo de rícino ou outro laxante, mas geralmente óleo de rícino, via oral para o paciente tomar para ele evacuar. Quando esses pacientes tentam deglutir, eles aspiram e jogam óleo, lipídios, que causa pneumonia lipoide, dentro do alvéolo. Então, se perguntarem para você, o que é que pode ter dentro do alvéolo? Pode ter água, sangue, pode ter pus, pode ter células e pode ter substâncias aspiradas, geralmente óleos vegetais, óleos vegetais, e ainda proteínas na proteinose alveolar. Então, olha lá, se você estiver com vontade de estudar, é chato estudar, né? Olha para trabalho, olha só. O que é uma consolidação? Representa o preenchimento com substituição do ar, dos espaços alveolares para um produto patológico, como por exemplo, exudato inflamatório na pneumonia, transudato no edema, sangue na hemorragia, lipoproteína na proteinose, gordura, células carcinomatosas na coisa, ou conteúdo gástrico, pneumonias, não deixa de ser água, mas tem a pneumonia aspirativa, geralmente ela faz uma pneumonite clínica e ainda vai bactéria junto ainda para dentro. Então, ainda tem conteúdo gástrico que você pode, não deixa de ser água. Deu para entender? Eu tenho que mostrar para vocês algumas coisas importantes que você não pode deixar passar. A primeira delas aqui depois de tudo isso, é o pneumotórax. Os americanos chamam o pneumotórax hipertensivo de tension pneumotórax. Aqui está desenhado o pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo pode matar o paciente, fazendo com que haja balanço do mediastino, ele aperta, ele diminui o calibre da veia cava inferior, da veia cava superior, para de chegar sangue no lado direito, o paciente tem uma parada e morre por causa de um pneumotórax hipertensivo. Por quê? Porque fez balanço do mediastino. Quais são os tipos de pneumotórax que existem? Espontâneo, traumático, aberto ou comunicante, fechado ou não comunicante, terapêutica, hipertensivo, que é o que acabamos de ver, iatrogênico, o doutor vai passar um catéter lá na jugular, ele se empolga muito, fura o pulmão, pneumotórax causado pelo doutor. Se tiver sangue com ar, chama-se hemopneumotórax. Alguns chatos gostam de chamar o pneumotórax de pequeno, médio e grande, e o chato chama de grau 1 é o pequeno, grau 2 é o médio, grau 3 é o grande, e o hipertensivo é grau 4. Eu prefiro pequeno, médio e grande e hipertensivo. Você tem um pneumotórax grau 2. Bom, tá. Outra coisa para aprender. Atelectasia é uma palavra que não é correta. É preferível que você chame de colapso ou colabamento. Atelectasia é o pulmão que nunca respirou, ele está atelectasiado. Então, a hora que a criança nasce, a primeira respirada que ela dá, o choro dela, ela enche o pulmão de ar. Então, o pulmão dela estava atelectasiado. Esse é o rigor
da atelectasia. Mas todo mundo continua falando, quando tem uma perda de volume, continua chamando de atelectasia. Então está aqui um pulmão lindo, normal. Aqui tem pleura visceral, pleura parietal. Esse é o espaço pleural entre a pleura parietal e a pleura visceral. É um espaço virtual que tem cerca de 5 a 10 ml de líquido normal. O pulmão se desliza lá. Caso acabe com essa pressão negativa que tem aqui, vai haver um pneumotórax. Esse pneumotórax vai causar um colapso pulmonar, uma atelectasia do pulmão. Neste caso, uma grande atelectasia do pulmão, causada por um grande pneumotórax. Tá? Lógico que a pleura visceral vai junto com o pulmão atelectasiado. Não gostei daqui, então vamos mostrar outro pneumotórax. Aqui tem um pulmãozinho direito normal, aqui tem um pulmãozinho esquerdo colapsado ou atelectasiado, e aqui está o pneumotórax nesse paciente. Os americanos chamam de colapso não. Aí tem um paciente esfaqueado, que eu espero que vocês estejam enxergando, pneumotórax bilateral. O que eu acho mais fácil de enxergar? Como ele foi esfaqueado, este derrame pleural aqui e aquele derrame pleural lá é um derrame pleural de sangue, óbvio. Furaram o cara, isso aqui é sangue, claro, um pouquinho de líquido pleural junto. Espero que estejam vendo. Aqui está o pulmãozinho colabado, ali está o pulmão colabado, as costelas estão peladas. Pneumotórax de médio volume bilateral. Pus uma mais branquinha, fica horrível, mas olha, vê se você consegue ver. O derrame pleural bilateral, o pulmãozinho colapsado e este é o pneumotórax. Costela sem nada, a costela pelada. De que lado que está o pneumotórax? De que lado que está o pneumotórax? Direito. Pequeno, médio ou grande? Hein? Pequeno, médio ou grande? Grande. É um pneumotórax grande volume. Está todo mundo enxergando o coraçãozinho? O coração está aqui, discretamente enfiado. Este é o pulmãozinho direito, atelectasiado ou colapsado. Tá bom? E isto é enfisema subcutâneo no pescoço, ó. Tá vendo esse preto aqui? É enfisema subcutâneo no pescoço. Ok? Bem grandão para quem não enxergou. Tá aqui, ó. Pneumotórax. Grande volume. Pulmãozinho colabado. Perguntinha assim, rapidinha. Que arco costal é este que eu estou com o dedo? Que arco costal é esse que eu estou com o dedo? Sexto? Sexto? Sétimo? Que arco costal é esse? Que arco costal é esse? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a sétima costela, o arco posterior. Esse aqui é o processo transverso da vértebra, essa é a articulação costo-transversa lá para trás. Deu para ver? Cuidado. Esse paciente é um paciente jovem, 32 anos, chega ao hospital com dispneia. Não dá muito tempo, vamos radiografar de uma vez. Costela pelada, não tem pulmão aqui, ó. Não tem pulmão, mas também não tem pulmão. Bateu, não. Deixa eu ter dispneia pro centro. Isso é bolha enfisematosa. A bolha enfisematosa vai crescendo e vai empurrando o parênquima pulmonar normal. Então, isto não é pneumotórax, isso é bolha enfisematosa enorme. Outro paciente, sem história de trauma, sem tiro, sem facada, dispneico, tem aqui, ó, pneumotórax, mas olha o pulmão amassado, olha atomo, você tem uma bolha enorme, outra bolha e tem pneumotórax também. Tratar isso é bulectomia, é ressecar cirurgicamente a bolha, ok? Então, esse é o sinal do pneumotórax, tem que tirar uma história correta, senão fica difícil de se fazer diagnóstico. Tem alguma alteração nessa radiografia?
Tem alguma alteração nessa radiografia ou está normal? Ok? Tem alguma alteração nessa radiografia ou está normal? Ok? Derrame aonde? Derrame o quê? Que derrame que você acha que tem? Que derrame? No lobo superior? Aonde está a alteração? De que lado que está a alteração? Direita. Aonde? No ápice, no campo médio ou na base? No ápice. Tem uma opacidade aqui, verdade. Essa opacidade é homogênea ou heterogênea? Homogênea. O contorno inferior dela é nítido ou não nítido? Muito nítido. Muito nítido. E ainda tem uma discreta opacidade também nessa base. Derrame pleural, geralmente, em 99% das vezes, fica na base pulmonar. É muito difícil que você tenha o pulmão praticamente normal com um derrame lá em cima. Para ficar lá em cima tem que ser um derrame septado e tem que ter muitas outras alterações. O que é isso? Isso é uma atelectasia do lobo superior. Isso que você está vendo aqui é a cisura horizontal que está para cima, porque esse lobo superior perdeu volume. Então veja, 7 dias depois está absolutamente normal. Veja como estava no dia 9. Veja como está 7 dias depois. Normal. Mas por que fez a telectasia? Porque tinha uma rolha de muco dentro do brônquio, pedindo que o ar chegue até os alvéolos, e fez uma atelectasia. Ok?